Colossenses 4, versos de 2 a 6, diz assim: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Esse texto ele integra aquela parte final dessa carta, né, a carta de Paulo aos Colossenses. E por isso que em muitas Bíblias vai até aparecer um subtítulo lá, conselhos finais, porque de fato é o finalzinho da carta. Se você observar o versículo 7, é uma palavra já de despedida, né, e menciona vários nomes aí de pessoas que Paulo cita, né, nesse texto. Naturalmente, você já notou que o texto ele toca em questões muito simples, né? As palavras do texto são simples, os conceitos são simples. E é para essas coisas simples que eu quero chamar a sua atenção nessa noite aqui. Nós fazemos parte de um movimento chamado cristianismo. E o cristianismo, que teve origem lá em Jesus Cristo, né, com as pregações e com a marcante liderança de Jesus de Nazaré, ele se tornou algo revolucionário, especialmente em função da sua proposta de transformação de vida, e essa transformação por meio de práticas muito simples, muito triviais, coisas corriqueiras. O cristianismo ele surpreende justamente por sua simplicidade. Não há nada de complexo no cristianismo. A salvação proposta pelo cristianismo é que a pessoa reconheça que Jesus morreu por ela na cruz. É muito simples. Não há nada a fazer, não há nada a pagar, não há muito esforço a ser feito. Na verdade, o cristianismo fala de uma rendição. É uma transformação que declara a falência do ser humano e diz, olha, o ser humano não pode salvar, nós dependemos da salvação que há em Cristo Jesus. Então nós fazemos parte do cristianismo. O cristianismo ele é baseado em coisas muito simples. E quando Paulo está encerrando essa sua carta, ele lembra aqueles irmãos ali de observarem esse cristianismo básico, elementar, coisas elementares do cristianismo. É a mesma preocupação que ele vai expressar quando ele escreve aos Coríntios, na segunda carta. Porque lá aos Coríntios, no capítulo 11, 2 Coríntios, versículo 3, Paulo vai dizer assim, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. E tem umas versões da Bíblia mais antigas que elas vão traduzir essa última parte dizendo que se afaste da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. O medo que Paulo tinha, o receio que ele tinha, é de que as pessoas tornassem o cristianismo uma coisa mais complexa. E você sabe, é isso que tem acontecido, né? Cada vez mais as pessoas vão complicando aquilo que deveria ser uma coisa muito simples. Eu acho que é sempre bom crescer, né? Hoje nós temos uma ansiedade por crescimento. Parece que tudo na vida está nos convidando ao crescimento. São palestras, são congressos, né? São várias coisas que as pessoas estão dizendo assim, precisamos crescer, né? Comum, por exemplo, você tem uma consulta marcada, uma cirurgia marcada com o médico, de repente alguém liga lá para você e diz assim, olha, infelizmente vamos desmarcar, porque o doutor foi para um congresso, né? Por que o doutor foi para um congresso bem no dia da minha cirurgia? É porque surgiu alguma coisa, ele quer crescer, uma coisa nova, ele está lá buscando alguma coisa. E todos nós somos convidados ao crescimento. A questão é que algumas práticas, elas formam a base da vida. E por mais que você cresça, você não pode abandonar essas práticas comuns, triviais, elementares. E assim também é com a vida cristã. Existem coisas que são práticas básicas, comuns. E nós precisamos preservar essas práticas.
É a mesma coisa de pensar, por exemplo, no corpo humano. Você pode fazer muita coisa com o seu corpo. Mas tem coisas básicas. Você tem que se alimentar bem. Você tem que cuidar da higiene do seu corpo. Você tem que fazer algum tipo de movimento, de exercício. Porque você sabe que o nosso corpo, se ele não se movimenta, ele atrofia, né, algumas partes. Coisa básica, não é? Então não adianta assim, botar botox, por exemplo, e fazer várias coisas no corpo, se você deixar de cuidar do básico do corpo. Qualquer pessoa vai dizer assim, olha, você está perdendo seu tempo. Porque você está tentando cuidar de uma coisa que não vai durar. Se você não se alimentar bem, não cuidar bem da higiene do corpo, se você não fizer algum tipo de exercício, você vai morrer do mesmo jeito e às vezes vai morrer mais cedo. Lindo, bonito, né? Um defuntão maravilhoso. Mas morreu. Por quê? Porque você esqueceu daquilo que é básico. Na casa da gente também, se você constrói uma casa, não adianta você comprar o melhor porcelanato, as melhores louças para o banheiro, para a cozinha, as pedras, não sei o que e tal. Mas tem coisa que é básica em qualquer casa. A casa tem que ter água, não tem? Tem que ter luz, tem que ter esgoto. Você imaginou alguém constrói uma casa e esquece desse básico? Aquela casa bonita, em condomínio fechado, mas peraí, quando der descarga na privada, vai para onde? Esquecemos do esgoto. Isso é básico. Não é? Não tem água na torneira, é básico. Não tem luz, isso é básico. Então não adianta cuidar de tudo, pensando em vários detalhes, sem cuidar do básico. Mesma coisa será com o carro da gente. Né? Você pode fazer o que for com o seu carro, mandar fazer espelhamento de pintura, vitrificação. Mas tem algumas coisas no carro, você pode também ter um Camaro, pode ter uma Ferrari, pode ter Fusca. Mas todos os carros precisam de pneu calibrado, precisa de combustível no tanque, precisa de óleo no motor, não é? E tanto um Fusca, uma Brasília, uma variante, sabe o que é isso? Como um Camaro, uma Ferrari, se você não observar coisas básicas, como trocar o óleo do motor, você vai perder o carro. O prejuízo é maior, claro, né? Dependendo da marca do carro. Mas você me entende? São coisas básicas. Então, assim, às vezes na vida cristã, a gente está querendo, às vezes, um crescimento. Eu observo igrejas, por exemplo, que promovem encontros especiais de crescimento para as pessoas. Às vezes levam as pessoas para retiros espirituais. E observo igrejas também que todo domingo tem um pregador diferente, famoso. Custa caro para a igreja, chama para a igreja. E aquilo anima a igreja e parece que cada um está levando ou elevando as pessoas para um nível maior de conhecimento. Mas quando você observa a vida dessas pessoas que vão nas igrejas, elas estão se perdendo no básico. Então, o que adianta a pessoa crescer tanto e cuidar de tantas coisas que parecem muito mais estética, maquiagem cristã, e não cuida daquilo que é elementar, daquilo que é básico na vida cristã? O apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui para aquilo que é básico. E eu queria que você pensasse comigo o que é básico no cristianismo. A primeira coisa que é básica no cristianismo é a confiança na oração. As versões mais tradicionais traduzem Colossenses 4:2 assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Isso é básico. Ou como a gente leu na NVI, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ou seja, se lembra de orar? Você pode ser, sei lá, um crente, né, que já cresceu em várias áreas. Mas a pergunta é, você ainda ora? Você confia na oração? Porque às vezes a pessoa ela cresce tanto, ela se desenvolve tanto que ela acha que agora ela não precisa mais orar. Não há necessidade de orar. E ela não confia mais na oração. Ela confia no poder que ela tem, né? nas características que ela tem. Ou no que ela conquistou. Mas você entende o que eu estou te falando?
Paulo está tentando lembrar, ao se despedir ali daquela igreja em Colosso por sua carta, ele está lembrando coisas muito básicas, né? Isso é cristianismo básico. Lembra de orar. Porque oração é, sobretudo, um exercício de confiança. Oração é uma declaração de incapacidade. É quando eu estou dizendo, estou afirmando que eu espero em Deus, eu não sou capaz, eu preciso dele, então eu preciso orar, preciso recorrer a Deus. Oração é um reconhecimento de que as soluções para a vida estão para fora da dimensão da vida. Na verdade, elas estão na esfera de Deus. E nós precisamos tratar essa coisa básica na nossa vida. Nós precisamos orar. Porque às vezes a gente começa a falar de tanta coisa na igreja, tantas coisas nas pregações, a gente lê tanta coisa na Bíblia, a gente esquece do básico. O básico é confiar que Deus tem poder. E por isso que a gente ora. Isso é básico no cristianismo, confiar no poder de Deus, confiar no poder da oração. Então nós vamos orar. Isso nos faz lembrar a confissão do salmista, lá no Salmo 121, verso 1. Levanta os meus olhos para os montes. E ele diz assim, de onde vem o socorro? Aí ele responde, o meu socorro vem do Senhor. Qual Senhor? O que fez os céus e a terra. Isso é confiança na oração. É quando a gente ora e pensa assim, as saídas para as dificuldades que eu tenho na vida, elas não estão nessa dimensão da vida. Por isso que o salmista diz, eu elevo os meus olhos um pouco mais alto. Isso é oração. É quando eu não confio no que está nos montes. Eu confio que o meu socorro vem do Senhor. Está para cima dos montes, acima dos montes, para além dos montes. Confiança na oração é algo básico no cristianismo. É forçar os olhos na direção dos céus. Porque eu e você, nós vivemos situações que os seus olhos estão cravados na terra. Você está confiando demais no que o médico disse, no que o médico vai fazer. Você confia demais na entrevista que você fez, no amigo seu que disse que pegou o seu currículo e indicou para alguém. E os seus olhos estão nisto. E você fica com aquela vontade de mandar um WhatsApp para um amigo e falar, e aí, você tem alguma resposta daquele serviço lá? Porque os seus olhos estão nisso. Você percebe? Você confia demais nessas coisas. Você confia demais na sua conta bancária, nos seus recursos materiais. Você confia muito nisso. E oração é você forçar os seus olhos, tira daí e olha um pouco para cima. Olha para Deus, isso é básico. Um cristão de verdade, ele precisa persistir na oração. E Paulo está falando sobre isso, persevere na oração. Perseverança é um conceito que faz parte da vida devocional no Novo Testamento. Persevera, mantenha os seus olhos em Deus, continue orando, não desanime, insista, persista, seja teimoso na oração. E curiosamente, Paulo diz que é para orar com ações de graça. Significa que eu preciso perseverar orando, eu preciso ter alegria no que eu estou fazendo, gratidão, porque é fácil transformar a oração em reclamação, em queixa, murmuração diante de Deus. E Paulo está dizendo assim, vocês precisam confiar no poder da oração. Ore com insistência, com persistência, ore mais, ore muitas vezes, ore de novo, mas ora com gratidão no coração. Porque você está elevando os seus olhos para Deus. É dele que vem o socorro, porque ele fez os céus e a terra. Ele pode fazer qualquer coisa. Isso é básico no cristianismo. Isso nos lembra também quando Jesus, falando para os seus discípulos, é um registro de Lucas 18:1, diz que Jesus ele conta uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca esmorecer. E a história que Jesus conta é de uma viúva que ela foi atendida por um juiz de uma causa que ela tinha, de tanto que ela bateu na porta daquele juiz e insistiu com ele. O juiz dizia, vai embora, eu não vou julgar a tua causa. Ela ficou insistindo, até que ele atendeu. Jesus conta uma história assim para dizer, nós precisamos orar sempre, nunca esmorecer. Isso é básico no cristianismo.
importante crescer, é importante alçar novos voos, né? É importante a gente conquistar mais conhecimento, mas nós não podemos abandonar aquilo que é básico. Confie na oração com persistência, na oração com gratidão, porque isso é básico no cristianismo. Eu queria muito que você resgatasse essa prática na sua vida e pensasse nessa semana, quanto tempo você orou? Você realmente orou? Porque uma coisa é você parar e você dedicar um tempo à oração. Outra coisa é você mandar uma mensagem para alguém e dizer assim, eu estou orando por você. E às vezes tudo que você orou foi aquela frase que você escreveu, estou orando por você. Só isso. Mas de verdade você não parou. E você não orou. Você não se dedicou à oração. E oração é algo básico no cristianismo. E nós precisaríamos resgatar esse cristianismo básico, elementar, trivial. Parece que não faz diferença nenhuma. Porque essa é a impressão que dá que os crentes mais evoluídos nem oram mais. Nem precisa disso aí. Tem uma conexão com Deus direta aqui. Eles nem oram mais. Mas Paulo estava lembrando os colossenses. Continue orando. Persevere em oração. Porque oração é algo básico na vida cristã. O que mais é básico, o texto diz aí? É básico também a compaixão na intercessão. Veja que os versos 3 e 4, Paulo diz assim, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Como traduziu a NVI que nós lemos no início? Ao mesmo tempo, ore também por nós. Ou seja, Paulo está dizendo, é importante orar, mas lembre-se também de interceder. E nós não estamos falando a mesma coisa aqui. Talvez vocês digam, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Orar é uma coisa, interceder é outra coisa. Orar é quando você se dedica a clamar a Deus em seu favor. Interceder é quando você deixa o seu pedido, a sua queixa, a sua necessidade de lado, você diz assim, eu vou interceder por alguém agora. Por isso que Paulo está dizendo, interceda por nós. Já que vocês vão orar, se você resgata essa coisa básica da vida cristã, de orar, lembra de orar por alguém. Ore por mim, ore por nós. E Paulo coloca a sua necessidade ali. Interceder significa se comover pela necessidade de uma outra pessoa. Sabe? Você se comove. Alguém compartilhou alguma coisa. Eu fico comovido com aquilo. Eu vou orar pela pessoa. Vou lembrar dela em oração. Isso é intercessão. Interceder é por compaixão eu pleitear a causa de outra pessoa. Isso é intercessão. É você ter compaixão de alguém. Eu sei que provavelmente muitos de nós aqui, nós já tivemos momentos na vida, eu preciso orar mais. Você acordou de madrugada. E você fez um jejum, e você buscou a Deus intensamente, porque você diz, eu preciso de uma resposta de Deus, preciso tirar essa angústia do meu coração, ansiedade do coração. Mas a pergunta é, você já fez isso por alguém? Você já sentiu tanta compaixão por alguém, a ponto de dizer assim, eu vou deixar de dormir, eu vou acordar mais cedo, eu vou dormir mais tarde, que eu vou me colocar em oração por esta pessoa, interceder por ela, vou me preocupar com ela, por causa da causa dela, do problema que ela está vivendo. Então, intercessão é quando você tira o foco de si, você coloca o foco sobre outra causa, outra pessoa, outra situação. Isso é intercessão. Paulo tinha uma preocupação com a propagação do Evangelho. Ele queria falar, ele diz, do mistério de Cristo às pessoas. Por isso ele diz, intercedam por mim. Porque é uma tarefa difícil fazer isso. Ele está dizendo, já que vocês vão orar, ore também por mim. Clamem por mim. Eram tarefas espirituais de grande importância. E Paulo entendia que era necessário que houvesse pessoas intercedendo. Porque Paulo entendia a importância da oração. E da oração intercessória. Ter compaixão do outro, a ponto de interceder por ele, é cristianismo básico. Porque o cristianismo, desde as suas raízes, ele é linkado a outras pessoas. Ele não é solitário.
ele não é egoísta, não é individualista. Mas o cristianismo tem uma questão com o compartilhar, com o andar com pessoas. E isso nós precisamos resgatar, isso é básico. Por isso, pensa, você tem uma lista de oração? Você tem uma lista de oração? Você intercede por pessoas? Você intercede por sua igreja? Você lê aqueles pedidos que surgem no grupo do WhatsApp durante a semana? Às vezes aparece lá assim, ó, você pode orar por isso? Você ora por aquilo? Você lê aquilo? Porque às vezes, eu confesso, me irrita quando assim eu vejo que parece que ninguém lê. Porque você não põe uma mãozinha, não põe um coração, mas você não põe nada. Nada. E eu olho assim, tem 100 e tantas pessoas no grupo do WhatsApp. Você coloca uma causa importantíssima de oração. E aí então você tem lá 10, 20 só. Que disseram que vão orar. Pelo menos disseram. Semana eu pensei, qualquer hora eu vou colocar uma mensagem assim, o pastor morreu. Só para testar se todo mundo lê. Pastor morreu. Eu vou escrever um texto lá que no final da história diz assim. É só para ver se você lê. Mas você se interessa por isso? Você se interessa por outras causas? Você está tão tomado com as suas coisas, com as suas questões. Você não ora por ninguém. Você não tem vizinho, não, que às vezes fala para você, você podia orar por mim. Você ora por essas pessoas. Você intercede por elas. Você intercede pelos seus colegas de trabalho. Você intercede por seus patrões, por seus funcionários, pelos líderes da sua igreja, pelas autoridades da cidade. Estamos em época de eleição. Você só fica colocando lá no seu Instagram, Facebook, números, né? Porque tem gente agora que põe número lá, né? Para você lembrar do candidato, né? Mas você ora por isso mesmo. Você está interessado na sua cidade. Você está orando pela sua cidade. Você só está fazendo campanha para alguém, só está divulgando o nome aleatoriamente, assim, porque simpatizou, sei lá, com o partido, com a pessoa. Mas você intercede. Lembra de interceder. Isso é básico no cristianismo. Isso é compaixão. É sentir a carência, a necessidade da outra pessoa. Então eu vou colocar isso diante de Deus. Ainda que você não conheça muito as pessoas, ainda que você não tenha as informações detalhadas de uma necessidade, mas crie uma lista de oração. Eu conheço gente que às vezes me permitem ver, né, a lista de oração. Às vezes a lista de oração está assim, ó, aquela senhora da igreja que sempre vai de blusa vermelha. Ela não sabe nem o nome da pessoa. Mas ela põe lá, eu vou orar por essa pessoa, porque eu senti que ela estava triste domingo. Ela põe lá, fulano lá que é no seu nome, estava de blusa vermelha, estava triste domingo. Então eu vou orar por ela. Não sabe se é uma Maria, se é uma Joana, não sabe o nome dela, mas ela está orando por ela. Entendeu? Isso é intercessão, você não precisa saber detalhadamente, você não precisa chegar a pessoa e falar assim, ó, me fala o que você está precisando para orar. Ora por pessoas, às vezes é um colega de trabalho seu, às vezes é um vizinho seu, uma situação, uma briga que você escutou na casa do vizinho, nunca escutou? Uma gritaria lá. Vou orar, vou interceder. Mas crie uma lista e dedique um tempo da sua semana para esse propósito. Isso é compaixão na intercessão. Isso é básico. Básico. E às vezes a gente está esquecendo daquilo que é básico no cristianismo. Nós precisamos ter compaixão. E uma terceira coisa que é básica no cristianismo, que Paulo levanta nesse texto, é o cuidado na evangelização. Veja, versos 5 e 6, ele diz, portai-vos com sabedoria. Para quem? Para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A NVI traduziu esse texto assim como lemos no início. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Isto é, lembre-se de testemunhar. Isso é algo básico no cristianismo. O cristianismo não foi criado, iniciado por Jesus para ser um espaço ou um movimento
onde a gente descobre a cura para fugir do pecado, ou fugir do resultado do pecado, o resultado final que é o inferno, e a gente se trancar na nossa própria vida e dizer, ainda bem que eu sou salvo, e sair saltitando por aí. Mas o cristianismo é um movimento que se propõe a espalhar a notícia. Por isso que evangelho é a boa nova daquilo que Deus falou. Tem uma notícia a ser anunciada. E nós somos convidados a compartilhar. Só que aqui Paulo está dizendo assim, nós precisamos ter um cuidado para evangelizar as pessoas. É a preocupação com que eu estou passando, propagando para as pessoas. Existe um mundo lá fora que está esperando nossas respostas. E tem um mundo lá fora que está observando a nossa conduta, como é que a gente se conduz. Paulo estava dizendo, é importante orar, é importante falar com Deus, é importante a gente interceder, falar com Deus sobre a necessidade de outras pessoas, mas é importante também testemunhar. É importante mostrar o que Deus está fazendo com você, ainda nesta vida. E mostrar, demonstrar essa transformação. Mostrar como a sua vida mudou para melhor. E como que o mundo pode se encantar por isso. A vida do cristão por si só é um ministério. Por si só. Se você apenas viver realmente para Deus, você é uma Bíblia aberta. As pessoas estão lendo a sua vida, estão se encantando por você. As palavras de Paulo, elas apontam para a nossa responsabilidade para com aqueles que ainda não pertencem à igreja. Se porta com sabedoria para aqueles que são de fora, Paulo está dizendo. Nossa responsabilidade para com aqueles que ainda não estão aqui. Como que eu tenho que viver de uma forma sábia para com as pessoas. Mas sabe qual é o problema? O problema é assim, que nós temos um discurso hoje que a gente diz assim, eu não estou preocupado com o que as pessoas pensam de mim. Mas presta atenção numa coisa. A questão não é o que as pessoas pensam de você. A questão é o que as pessoas pensam de Jesus quando olham para você. Esse é o problema. Porque talvez você não esquente a cabeça, né? Você não está nem aí. Não estou nem aí. Eu sou uma pessoa bem resolvida. Eu sei a fé que eu tenho. Então, assim, eu ando de qualquer jeito. Eu me porto de qualquer maneira. Eu falo de qualquer jeito. Não estou nem aí porque as pessoas pensam de mim. Mas não é o que elas pensam de você. É o que elas estão pensando do Cristo que você prega, que está em você. E a maneira como esse Cristo está sendo passado para elas. Por isso Paulo está dizendo, como é que você está tratando as pessoas? Como é que você está aproveitando as oportunidades? Como é que você fala com as pessoas? Como é que você se porta diante delas? O que os seus vizinhos falam de você? Como é que você trata o frentista do posto? Sujeito simples. Que às vezes você foi abastecer 9 da noite, você sair do culto aqui. E você não sabe que num domingo como esse, ele está lá às vezes desde as 6 da manhã, 7 da manhã. Está trabalhando, dobrado, porque alguém faltou. E ele está ali com uma carinha cansada, né? E você às vezes não trata bem aquela pessoa, maltrata aquela pessoa, cobra demais daquela pessoa. Isso é falta de cuidado com os que são de fora. Existe um mundo nos observando. Paulo está dizendo, aproveita as oportunidades. O cristão tem que estar atento às oportunidades. O vendedor da loja, aquela pessoa que te atende em algum lugar, o visitante da igreja. Oportunidades. Essa expressão, né, aproveita as oportunidades, é uma expressão comercial, uma expressão grega comercial. É tipicamente do vendedor de loja, que não perde venda. Não perde. Que às vezes o cliente entra pedindo uma coisa só. Mas o bom vendedor, ele aproveita a oportunidade. Ele diz assim, você não quer também ver isso aqui? Você não vai ver nada para você? Você não vai ver nada para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa? Né? E, às vezes você entrou na loja para gastar R$100, você saiu gastando 500. Porque o vendedor é bom. O vendedor, ele não perde oportunidade. Né? Entrou na loja, Paulo está dizendo, não perca a oportunidade. Isso é cuidado na evangelização.
Porque às vezes está perdendo a oportunidade, discutindo à toa, falando muito palavrão, usando às vezes as oportunidades de forma errada. Você deveria aproveitar, sabe? Aquele momento que você abre o portão, só foi botar o lixo para fora. Só que acontece que do outro lado da rua tem um vizinho seu, que às vezes está lavando a calçada lá. Ele fala assim, tudo bem, bom dia. Ah, tudo bem. Bum, fechou o portão. Paulo está dizendo, aproveita as oportunidades. Às vezes aquela pessoa te deu bom dia e você poderia conversar um pouquinho com ela e dedicar alguns minutos a ela. Às vezes a gente não aproveita oportunidades, né? Quantas vezes, eu sei que nós, família, a gente faz isso, né? Você está lá em casa, aí você fez um bolo gigante, parece que ninguém gostou muito do bolo, e o bolo está sobrando lá, eu vou jogar esse bolo fora. E você sabe, às vezes a 2 casas dali da sua casa mora alguém, que você sabe que se você pegasse aquele bolo, partisse bonitinho assim, fizesse um pratinho bonito, bater e falar assim, ó, resolvi dar esse bolo para você. Seria uma oportunidade da pessoa olhar e falar assim, nossa, a pessoa preocupou comigo. E às vezes a pessoa vai dizer assim, nossa, eu estava realmente pensando que eu vou tomar no café da tarde. Chegou um bolo. Só que você fez o quê? Você jogou o seu bolo no lixo. Paulo está dizendo, aproveita oportunidades. Fica mais atento ao mundo. Tenha mais cuidado. Porque isso é básico no cristianismo. O cristão de verdade não desperdiça oportunidades. Por isso que ele é cuidadoso. Paulo diz, a tua palavra tem que ser temperada com sal, ela tem que ser agradável. Você tem que saber como deve responder a cada pessoa. Seja cuidadoso. Isso não tem nada a ver com temperamento, com personalidade. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com compromisso cristão. Se eu sou cristão de verdade, eu preciso, como diz lá em Efésios 4:29, falar de uma forma que a minha fala transmite graça àqueles que ouvem. As pessoas se edificam com a minha fala. Cuidado na evangelização. Nós precisamos ter uma vida cativante. Nós precisamos construir pontes entre nós e as pessoas, e não muros. E Deus nos tem dado tantas oportunidades, mas às vezes, ao invés de a gente construir ponte, a gente constrói muro, né? Cada pessoa se aproxima, é conflito com ela, briga com ela, chato com ela, interrompe uma relação que poderia ser uma relação boa, edificante, podia ser uma ponte, mas de repente construiu um muro. Paulo está dizendo, é básico no cristianismo a gente ter cuidado na evangelização. Cuidado. Pensa na tua palavra, pensa na maneira como você se porta. E nessa noite nós vamos participar da ceia do Senhor. Avalie se você está preservando aquilo que é básico no seu cristianismo. Porque às vezes você se tornou um leitor voraz de livros. E lê livros e conhece livros. E já estudou até teologia. E você tem práticas revolucionárias na sua vida. E você posta frases no seu Instagram. E coisas maravilhosas. Aquele voo de águia, né? Você fica assim, impressionado quando você olha as redes sociais. Mas você está vivendo o básico. O básico é confiar mais na oração. Ora de verdade. Ora como qualquer pessoa. Ora como Jesus orava. Isso é básico. Dedicar tempo em oração. Se compadeça mais das pessoas intercedendo por elas. Crie uma lista de oração. Eu vou interceder por algumas causas. Eu vou anotar isso. Vou tirar um tempo para isso. Preocupar, talvez me conectar com as pessoas, perguntar para elas, e aí? Você tem algum pedido de oração? Aquilo que você pediu? Aquela lista lá, eu nem estava na pausa, mas eu li. Como é que está aquilo lá? Deus está respondendo. Tem orado por você, de verdade. Tenha mais cuidado com como você se comporta, como fala. Para, no mínimo, não atrapalhar o que Deus quer fazer. Porque Deus sozinho, Ele salva esse mundo inteiro. Ele pode. Mas às vezes, se a gente pelo menos não atrapalhasse, Deus iria salvar muito mais. Mas o problema é que a gente atrapalha pelo porte,
pela palavra, pela maneira como a gente se comporta diante das pessoas. Talvez tenha que observar quem vem na igreja. Quem que você não conhece, não sabe nem o nome. Por que você não se conecta com elas? Marca com elas. Uma visita, um café. Chama para sua casa. Uma forma de você se aproximar e abençoar e fazer aquilo que é básico no cristianismo. Evangelização. Com todo cuidado, evangelizar pessoas.